Pai volta para casa antes do horário e flagra uma cena que o fez tremer. Ricardo Mendonça sempre chegava após as 8 da noite, mas naquele dia voltou às 3 da tarde e encontrou uma cena que o fez questionar tudo o que acreditava sobre sua própria casa. Seus filhos gêmeos estavam ajoelhados aos pés da empregada doméstica, que estava sentada em sua poltrona preferida, usando uma coroa dourada de papel. O tremor tomou conta de seu corpo ao ouvir o menino dizer "Vossa Majestade", enquanto a irmã beijava delicadamente a mão da funcionária. Ricardo congelou atrás da porta entreaberta, incapaz de processar a cena bizarra que se desenrolava em sua própria sala de estar. A empregada, contratada há apenas 3 meses, parecia completamente à vontade no papel de realeza improvisada. As crianças haviam espalhado almofadas douradas pelo chão e improvisado um tapete vermelho com toalhas da cozinha. O empresário sentiu o sangue ferver ao perceber que a mulher usava o colar de pérolas de sua falecida esposa, aquele mesmo que guardava no cofre do quarto como uma relíquia sagrada. Antes de explodir em fúria, ele ouviu a filha perguntar se a rainha poderia contar mais sobre o palácio onde morava quando criança. Prestes a entrar furioso na sala, Ricardo parou ao notar lágrimas brilhando nos olhos da empregada. Ela abraçou as crianças com ternura e sussurrou que o palácio era apenas uma casa velha e simples, mas o amor de sua avó conseguia transformar qualquer lugar em um castelo encantado. O empresário percebeu que havia algo muito mais profundo acontecendo ali, algo que seu coração de pai há muito esquecera como reconhecer. Decidiu continuar observando da porta, lutando contra seus preconceitos enquanto via seus filhos, sempre tão fechados e melancólicos desde a perda da mãe há 2 anos, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. A empregada se levantou graciosamente da poltrona e anunciou que o horário real havia chegado ao fim. Precisava voltar aos seus afazeres normais. Os gêmeos protestaram com veemência, implorando por mais 5 minutos de brincadeira. Foi quando o menino revelou algo que fez o coração do pai apertar dolorosamente. Ele adorava quando ela fingia ser a avó que eles nunca conheceram, aquela que contava histórias mágicas e fazia bolinhos cheirosos. Ricardo se lembrou amargamente que havia cortado relações com a própria mãe anos antes, envergonhado por ela ser uma simples costureira de bairro. Quando a funcionária começou a tirar cuidadosamente a coroa de papel, a menina implorou para ela usar na festa de aniversário deles no dia seguinte. A mulher hesitou visivelmente, dizendo com voz baixa que o pai jamais permitiria uma empregada participando da festa das crianças. Os gêmeos insistiram com fervor que ela era família agora, que não conseguiam imaginar o aniversário sem sua presença. O empresário sentiu uma vergonha profunda ao perceber o ambiente hostil e frio que havia criado em sua própria casa, onde funcionários eram tratados como seres invisíveis e suas crianças cresciam sem o calor humano que toda criança merece. A governanta da casa apareceu subitamente na sala, repreendendo duramente a empregada por usar as joias da antiga patroa sem permissão. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. A mulher tentou explicar nervosamente que as crianças haviam insistido para ela usar o colar, mas foi interrompida por acusações pesadas de manipulação e aproveitamento. O conflito escalou rapidamente quando a governanta ameaçou contar tudo ao patrão, usando um tom que deixava claro que a empregada seria demitida imediatamente. As crianças defenderam sua amiga com uma veemência que surpreendeu até mesmo o pai, revelando que a governanta os tratava com frieza e desprezo quando ele não estava presente. O pai decidiu intervir quando ouviu a governanta dizer com desdém que gente pobre sempre tenta se aproveitar da bondade alheia para subir na vida. Ao entrar na sala, todos congelaram como estátuas, mas Ricardo surpreendeu a todos ao se sentar no chão entre as almofadas e perguntar se poderia participar da brincadeira real que havia perdido. A empregada tentou se desculpar atropeladamente, mas ele a interrompeu com gentileza, pedindo para ouvir sobre o tal palácio mágico da infância dela. Seus filhos explodiram de alegria pura com a reação completamente inesperada do pai. Pulando em seu colo
e explicando animadamente as regras do reino que haviam criado juntos. Durante a narrativa que se seguiu, a mulher revelou que cresceu sendo criada pela avó em uma comunidade humilde nos subúrbios de São Paulo. A casa tinha goteiras no teto e paredes descascadas, mas a avó Francisca transformava cada cantinho em pura magia através de histórias fantásticas e muito amor verdadeiro. Ricardo reconheceu com um aperto no peito a mesma infância pobre que ele havia vivido antes de enriquecer, mas que tentava desesperadamente esquecer. A governanta, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa, tentou várias vezes interromper o momento especial, lembrando sobre horários, compromissos e protocolos da casa. Mas o empresário a ignorou completamente, absorto em observar a transformação radiante no rosto de seus filhos enquanto ouviam sobre aventuras em castelos imaginários e banquetes feitos de pão com manteiga. A empregada confessou com voz embargada que havia inventado todas aquelas brincadeiras porque via a tristeza profunda estampada no rosto das crianças todos os dias. Disse que conhecia muito bem a dor de perder alguém especial muito jovem, pois havia perdido os próprios pais aos 7 anos em um acidente. As crianças a abraçaram instintivamente e o pai percebeu com clareza dolorosa que ela oferecia o afeto maternal que ele, mergulhado no trabalho e no luto interminável, não conseguia mais dar. Quando Ricardo perguntou sobre o colar de pérolas, a filha explicou com inocência tocante que queriam que a rainha ficasse bonita como a mamãe nas fotografias que ele guardava na mesa do escritório. A empregada tentou devolver a joia imediatamente, mas ele disse com voz rouca que sua esposa adoraria ver aquelas pérolas trazendo sorrisos novamente para casa, em vez de ficarem trancadas no escuro de um cofre. A governanta protestou veementemente sobre protocolos e hierarquias, mas foi educadamente dispensada da sala. Ricardo percebeu naquele momento que havia delegado tanto poder a funcionários antigos que perdeu o controle da própria casa e dos próprios filhos. Durante o jantar improvisado que se seguiu, a funcionária hesitou em sentar à mesa principal, dizendo que não seria apropriado. O pai insistiu com firmeza, brincando que realeza não come na cozinha dos fundos. As crianças revelaram então que ela sempre almoçava sozinha, nos fundos da casa, por ordem expressa da governanta, que havia estabelecido uma série de regras rígidas para manter as devidas distâncias sociais. O empresário descobriu com horror várias outras regras humilhantes impostas sem seu conhecimento ou consentimento. No dia seguinte, ele chegou propositalmente cedo novamente e encontrou a governanta repreendendo duramente a empregada por ter jantado com a família na noite anterior. A mulher mais velha ameaçou denunciá-la por estar seduzindo o patrão viúvo e manipulando as crianças órfãs para conseguir uma vida melhor. O confronto revelou que a governanta temia perder seu posto de confiança para alguém mais jovem e carismática. Ricardo ouviu cada palavra cruel antes de intervir com autoridade. A governanta foi dispensada respeitosamente com uma indenização generosa, mas sem direito a retorno. A empregada tentou imediatamente pedir demissão, achando que havia causado problemas demais para a família. As crianças choraram desesperadas com a possibilidade de perder a única pessoa que trouxera luz de volta para suas vidas. O pai então fez uma proposta que mudaria tudo. Ela seria promovida a tutora oficial das crianças, com salário digno de uma profissional qualificada e o direito de morar na casa como membro da família, não mais como funcionária. Emocionada até as lágrimas, a mulher revelou que era formada em pedagogia, mas nunca conseguira emprego na área por falta de indicações e contatos influentes. Havia aceitado trabalhar como empregada doméstica, apenas para conseguir pagar o custoso tratamento médico da avó doente, que estava internada há meses em um hospital público. O empresário se comprometeu imediatamente a custear o melhor tratamento particular disponível e trazer a senhora idosa para morar com eles assim que ela se recuperasse. As crianças vibraram com alegria pura ao imaginar ter uma avó verdadeira pela primeira vez. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal
Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante a festa de aniversário no fim de semana seguinte, a antiga empregada apareceu vestida elegantemente, com um vestido que Ricardo havia comprado, especialmente para a ocasião. Ela ainda estava insegura e nervosa, mas as crianças a apresentaram orgulhosamente aos amigos como a nova tutora da família, alguém muito especial que cuidava deles com amor verdadeiro. Alguns pais ricos começaram a cochichar com desaprovação sobre a presença de uma ex-empregada na festa. Mas o empresário defendeu publicamente sua decisão, explicando que havia descoberto o valor real das pessoas, além das aparências superficiais. No meio da comemoração, chegou uma surpresa emocionante. Uma senhora idosa em cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira particular. Era a avó Francisca, finalmente recuperada e radiante de saúde, graças ao tratamento médico que Ricardo havia custeado. A senhora idosa abraçou as crianças como se fossem seus netos verdadeiros, contando histórias encantadoras que deixaram todos os pequenos convidados completamente hipnotizados. O empresário observou seus filhos radiantes de felicidade e percebeu que havia encontrado não apenas uma tutora competente, mas a família amorosa que todos desesperadamente precisavam. Naquela mesma noite, depois que os últimos convidados foram embora, Ricardo fez algo que não fazia há mais de 10 anos. Ligou para a própria mãe. A reconciliação aconteceu entre lágrimas emocionadas e abraços apertados quando ela chegou no dia seguinte, carregando uma mala cheia de bonecas de pano feitas à mão para os netos que finalmente conheceria. A casa, antes fria e silenciosa como um mausoléu, transformou-se em um lar verdadeiro, cheio de risadas infantis, conversas animadas na cozinha e o aroma constante de bolos caseiros. 3 gerações diferentes se uniram pelo amor genuíno, provando que família vai muito além de laços sanguíneos ou convenções sociais rígidas. Mas a verdadeira transformação estava apenas começando. Nas semanas seguintes, Ricardo descobriu que sua nova tutora tinha ideias revolucionárias sobre educação infantil. Ela propôs que as crianças visitassem regularmente o bairro onde crescera, para aprenderem sobre realidades diferentes e desenvolverem empatia verdadeira pelos menos favorecidos. Inicialmente relutante, o empresário acabou concordando quando percebeu como a experiência enriquecia a visão de mundo dos filhos. Os gêmeos voltavam dessas visitas contando sobre amigos novos, famílias que se ajudavam mutuamente e a alegria que existia mesmo na simplicidade. A tutora organizava também oficinas de artesanato com a avó Francisca, onde as crianças aprendiam a fazer brinquedos simples e descobriam que diversão não precisava custar caro. A mãe de Ricardo, Dona Conceição, se integrou perfeitamente à nova dinâmica familiar. Suas habilidades como costureira foram muito valorizadas quando ela começou a ensinar as crianças a consertar suas próprias roupas e criar fantasias para as brincadeiras. O empresário observava emocionado como seus filhos desenvolviam habilidades práticas e valores sólidos que o dinheiro jamais poderia comprar. A transformação não passou despercebida entre os colegas de trabalho de Ricardo. Ele havia se tornado uma pessoa mais presente e equilibrada, chegando em casa mais cedo para participar das atividades familiares. Alguns sócios questionaram suas prioridades, mas ele percebeu que estava tomando decisões empresariais mais sábias quando sua mente estava em paz. Um dia, a tutora apresentou uma proposta ousada: criar um projeto social onde crianças ricas e pobres pudessem estudar e brincar juntas, quebrando barreiras sociais desde cedo. Ricardo inicialmente hesitou, preocupado com a reação de outros pais da elite, mas foi convencido quando viu o entusiasmo genuíno de seus filhos com a ideia. O projeto começou pequeno, com apenas 5 famílias participantes, mas logo ganhou força quando os resultados positivos se tornaram evidentes. As crianças desenvolveram uma compreensão natural sobre justiça social e solidariedade, enquanto os pais descobriram que diversidade enriquecia a educação muito mais que exclusividade. A avó Francisca se tornou uma figura central no projeto, contando histórias que ensinavam valores importantes
através de narrativas envolventes. Sua sabedoria popular e experiência de vida complementavam perfeitamente o conhecimento acadêmico da tutora, criando um ambiente educativo único e especial. Ricardo percebeu que estava vivenciando uma segunda chance de ser pai, desta vez de forma presente e consciente. Ele havia perdido os primeiros anos dos filhos, mergulhado no trabalho obsessivo, tentando construir um império financeiro para compensar a ausência emocional. Agora entendia que tempo de qualidade valia muito mais que todos os brinquedos caros do mundo. A casa se tornou um ponto de encontro natural para outras famílias que buscavam uma educação mais humanizada para seus filhos. A tutora organizava atividades que combinavam aprendizado acadêmico com desenvolvimento emocional, sempre com a supervisão carinhosa das duas avós, que se tornaram as maiores defensoras do projeto. Mas nem tudo eram flores no caminho da transformação. Alguns membros da alta sociedade começaram a pressionar Ricardo, sugerindo que ele estava baixando o nível ao misturar classes sociais. Houve tentativas de exclusão de clubes exclusivos e cancelamento de convites para eventos importantes, mas ele descobriu que havia ganhado algo muito mais valioso: respeito genuíno por quem realmente importava. A tutora enfrentou seus próprios desafios, lidando com a insegurança de ocupar um espaço social completamente novo. Alguns dias ela questionava se merecia tamanha mudança de vida, mas o carinho das crianças e o apoio incondicional da família a ajudavam a superar essas crises de confiança. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A verdadeira prova de fogo veio quando os gêmeos completaram 8 anos. Ricardo decidiu organizar uma festa diferente de tudo que a elite costumava fazer. Um encontro simples no quintal de casa, onde todas as crianças do projeto social poderiam participar igualmente. A reação dos pais ricos foi dividida. Alguns apoiaram a iniciativa, enquanto outros boicotaram completamente o evento. No dia da festa, Ricardo teve um momento de ansiedade ao ver o quintal cheio de crianças de todas as classes sociais brincando juntas, sem qualquer distinção ou preconceito. Seus filhos estavam radiantes, correndo entre os amigos e organizando brincadeiras que incluíam todos sem exceção. A tutora coordenava as atividades com naturalidade, enquanto as duas avós distribuíam doces caseiros que fizeram muito mais sucesso que qualquer guloseima cara. Um grupo de pais da elite chegou no meio da festa, claramente desconfortável com o ambiente. Eles tentaram buscar seus filhos mais cedo, mas as crianças protestaram, querendo ficar até o final. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma das mães mais influentes da sociedade se aproximou de Ricardo e confessou que estava impressionada com o comportamento educado e solidário das crianças do projeto. Essa mãe revelou que seu próprio filho havia chegado em casa contando sobre os valores que aprendia nas atividades, demonstrando uma maturidade emocional que ela nunca havia visto antes. Outros pais começaram a se interessar pelo projeto, percebendo que seus filhos estavam desenvolvendo qualidades que nenhuma escola particular cara conseguia ensinar. A partir desse momento, houve uma mudança gradual na percepção da comunidade. O projeto social ganhou credibilidade e começou a receber doações espontâneas de famílias que queriam contribuir para sua expansão. A tutora desenvolveu uma metodologia pedagógica inovadora que chamou a atenção até mesmo de universidades interessadas em estudar os resultados. Ricardo se viu transformado de empresário focado apenas no lucro em um líder comunitário respeitado por sua visão social. Ele começou a direcionar parte de seus investimentos para projetos que beneficiavam a comunidade local, descobrindo que responsabilidade social também gerava retornos financeiros sustentáveis a longo prazo. A relação entre ele e a tutora evoluiu naturalmente de empregador-funcionária para uma parceria baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Ambos se complementavam perfeitamente, ele com a experiência empresarial e ela com a sensibilidade educacional, criando um time formidável na transformação da vida das crianças. As duas avós se tornaram as matriarcas da família expandida,
oferecendo sabedoria de vida que equilibrava a educação formal das crianças. Dona Conceição ensinou os netos sobre perseverança através de suas histórias de superação, enquanto Dona Francisca transmitia valores de generosidade e gratidão através de exemplos práticos diários. Os gêmeos floresceram nesse ambiente amoroso e estimulante, desenvolvendo personalidades distintas, mas igualmente carinhosas. O menino mostrou talento para a liderança, sempre organizando atividades que incluíam todas as crianças, enquanto a menina revelou uma sensibilidade artística especial, criando desenhos e histórias que retratavam a beleza da diversidade. Um ano depois da transformação inicial, a família recebeu uma visita inesperada. A antiga governanta apareceu na porta, pedindo uma segunda chance. Ela havia refletido sobre seu comportamento preconceituoso e queria se desculpar sinceramente. Ricardo a recebeu com educação, mas deixou claro que a casa havia mudado para sempre e que não haveria volta ao passado. A mulher confessou que havia perdido outros empregos por manter a mesma postura rígida e discriminatória, percebendo finalmente que seus preconceitos eram destrutivos. A tutora, sempre generosa, sugeriu que ela poderia participar de alguns workshops sobre diversidade social, se realmente quisesse mudar. A governanta aceitou humildemente a oportunidade de aprendizado. Durante o segundo aniversário do projeto social, Ricardo fez um discurso emocionante sobre como havia descoberto o verdadeiro significado de família e comunidade. Ele agradeceu publicamente à tutora por ter trazido luz de volta para sua casa e por ensinar-lhe que riqueza sem propósito social é vazia e insignificante. A tutora respondeu com lágrimas nos olhos, dizendo que havia encontrado muito mais que um emprego. Tinha descoberto uma família que a aceitava completamente, avós que a amavam como filha e crianças que a viam como a mãe que sempre sonhara em ser. O momento foi tão emocionante que não houve olhos secos entre os presentes. As duas avós, já com mais de 70 anos, se tornaram símbolos vivos de que idade é sinônimo de sabedoria e experiência valiosa. Elas organizavam círculos de conversa, onde compartilhavam histórias de diferentes épocas, ensinando às crianças sobre a evolução social do país e a importância de valorizar as conquistas das gerações anteriores. O projeto educacional se expandiu para incluir outras atividades como horta comunitária, onde as crianças aprendiam sobre sustentabilidade e trabalho em equipe. A iniciativa atraiu a atenção da mídia local, que destacou a inovação pedagógica e o impacto social positivo na comunidade. Ricardo percebeu que sua empresa também se beneficiava da nova mentalidade. Funcionários relatavam maior satisfação no trabalho quando viram que o patrão se preocupava genuinamente com questões sociais. A produtividade aumentou e a rotatividade diminuiu, provando que liderança empática gera resultados melhores que autoritarismo. A transformação pessoal de Ricardo inspirou outros empresários a repensar suas próprias relações familiares e sociais. Ele foi convidado para palestras sobre responsabilidade social empresarial, sempre destacando que mudança começa dentro de casa, na forma como tratamos as pessoas que trabalham conosco. A tutora publicou um livro sobre sua metodologia pedagógica, dedicando-o às crianças que a ensinaram que educação verdadeira acontece através do amor e da aceitação incondicional. O livro se tornou referência na área educacional, sendo adotado por escolas que buscavam uma abordagem mais humanizada. A casa que antes era fria e silenciosa se transformou no coração pulsante da comunidade, sempre cheia de vozes infantis, aromas caseiros e projetos criativos espalhados por todos os cantos. Vizinhos comentavam sobre a alegria contagiante que emanava do lugar, inspirando outras famílias a repensarem suas próprias dinâmicas domésticas. Os gêmeos se tornaram embaixadores naturais da inclusão social, levando os valores aprendidos em casa para todas as suas interações sociais. Eles questionavam naturalmente situações de preconceito e defendiam colegas que sofriam discriminação, demonstrando uma maturidade emocional admirável para sua idade. 3 anos após a descoberta que mudou tudo,
A família celebrava não apenas o crescimento das crianças, mas a consolidação de uma nova forma de viver. A tutora havia se tornado oficialmente parte da família, sendo considerada por todos como a mãe que os gêmeos ganharam e a filha que as avós sempre quiseram ter. Ricardo olhava para trás e mal conseguia reconhecer o homem amargurado e preconceituoso que havia sido. A dor da perda da esposa continuava presente, mas agora era equilibrada pela gratidão de ter descoberto que amor multiplica quando é compartilhado. Não diminui quando é dividido entre mais pessoas. A antiga empregada que uma vez foi julgada por sua origem humilde se tornou o pilar emocional de uma família que aprendeu que verdadeira nobreza vem do caráter, não do berço. Ela provou que educação, amor e oportunidade podem transformar qualquer destino, independente das circunstâncias de nascimento. As duas avós, guardiãs da sabedoria de décadas de experiência, continuavam tecendo o fio condutor que unia todas as gerações da família expandida. Suas histórias e conselhos eram o tempero especial que dava sabor único àquela receita de felicidade que haviam criado juntos. No 5º aniversário das crianças no projeto, Ricardo anunciou uma surpresa especial: a criação de uma fundação dedicada à educação inclusiva, com a tutora como diretora pedagógica e as duas avós como conselheiras especiais. O projeto, que começou em seu quintal, se tornaria uma referência nacional em educação transformadora. A cerimônia de lançamento da fundação reuniu autoridades educacionais, famílias beneficiadas e a imprensa especializada. O discurso mais emocionante foi feito pelos próprios gêmeos, que agradeceram a todos os adultos por terem criado um mundo onde diferenças são celebradas, não temidas. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história de superação e transformação. Você acredita que preconceitos podem ser vencidos através do amor e da convivência respeitosa? Compartilhe sua opinião sincera nos comentários e nos diga de onde está nos assistindo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.